Olá, sejam todas muito bem-vindas. Para quem está chegando por aqui hoje pela primeira vez, muito prazer. O meu nome é Babi, eu sou professora de yoga e meditação e estou aqui para te mostrar um caminho para que você tenha uma vida mais calma, mais tranquila, mais focada, se libertando da ansiedade, mesmo se você nunca praticou yoga antes ou se você está começando. Se por acaso você ainda não está inscrita no canal do YouTube, já vou te dar a dica de clicar no botão vermelhinho que está abaixo desse vídeo e clicar no sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos que eu posto aqui toda semana, lives, aulas práticas, meditações. E se não está comigo ainda no Instagram, o meu perfil é @equilíbrio em prática. Lá eu posto dicas rápidas, compartilho o meu dia a dia, respondo perguntas de vocês e a gente pode ficar ainda mais pertinho. Vou te contar um segredo, tá? Se você nunca praticou yoga antes, você vai começar a praticar aqui hoje, nessa live. Espere e fique até o final. A primeira coisa que você precisa entender é que começar a praticar yoga em casa não se trata de apenas uma ação, um ato, uma aula. Então você não pode resumir toda a sua experiência do yoga a uma primeira aula que você fizer. Só que você precisa fazer a primeira aula para dar um start. Mas a primeira coisa que é importante que você entenda é que praticar yoga é um processo, é um caminho como se fosse escrever um livro. Primeiro que você não faz assim e o livro está pronto. Segundo qual que é a beleza do livro? É cada palavra que você vai colocando, não é? Então, as palavras que você vai escrevendo formam uma frase. As frases vão formar os parágrafos, que de repente formam as páginas, que de repente formam os capítulos, que de repente formou-se o livro. E aí sim você escreve um novo capítulo da sua história, um novo ciclo da sua vida. Então, praticar yoga é exatamente a mesma forma. Cada aula que você fizer, cada live que você assiste, cada mentoria que você tem, é uma palavra que você está escrevendo um novo livro. Então, tudo vai ser um processo. E como processo, o que o yoga vai te ensinar? Que você vá curtindo cada passo, cada caminhada. Então, a primeira coisa é parar um pouquinho de olhar lá na frente, e aí as ansiosas vão se identificar bastante, de querer chegar a algum lugar, né? Vamos trazer um pouquinho o olhar para o hoje, para o agora, para aquele momento, para a prática que você está fazendo naquele momento. Então, praticar yoga não se trata de chegar a algum lugar, se trata de você evoluir ao longo do processo. E como começar a praticar yoga? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. No direct, na caixinha de perguntas, nos comentários. Então, por isso que eu decidi trazer essa live de hoje. Porque talvez você esteja aí completamente perdida, sem saber o que fazer para começar, ou você está com vários medos e inseguranças justamente pelo fato de não saber o que fazer. Então eu estou aqui para te dar hoje 7 passos simples para te guiar. E aí vai ter uma imagem, você pode dar um print onde vai resumir todos esses 7 passos. E é muito mais fácil você quebrar um objetivo em passos e aí você vai simplesmente ir ticando esses passos e você estará começando a praticar yoga em casa. E é importante também dizer, né? Quando a gente fala de começar a praticar yoga, para quem que é o yoga? A gente vai ter uma live específica na sexta-feira, que vai ser extremamente importante. Então, já se programa para você assistir a live de sexta, que o tema é Yoga, será que é para mim? Eu vou dar um spoiler aqui, vou falar rapidinho, mas a gente vai ter um conteúdo muito rico na sexta-feira que vai abrir o seu olhar. Mas o yoga é para todo mundo. Porque é uma prática acessível, inclusiva e individual. E o yoga você vai incorporar o yoga no seu
dia a dia, no seu corpo, na sua mente. Não é nada imposto, não é um padrão forçado. É um conhecimento que você aprende e traz para o seu dia a dia para que você conquiste o equilíbrio do corpo e da mente, a sua saúde física, mental e emocional. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que é para você, com certeza, porque yoga é para todo mundo. Então, você precisa se abrir para o novo e experimentar. Então, a gente vai falar sobre isso na sexta. E imagina, né? A Babi fala de vários benefícios do yoga, eu já li em vários lugares, ou se você chegou por aqui agora, às vezes yoga já apareceu de alguma forma. Principalmente nessa quarentena, a prática do yoga em casa veio como uma solução e indicação, inclusive médica, para que todas possam manter ou conquistar, desenvolver a saúde física, mental e emocional. Só que, pensa, né? Um conhecimento de 5.000 anos, conhecimento milenar, novo para a gente aqui no Ocidente. Para vocês terem uma ideia, o yoga chegou no Brasil mais ou menos na década de 60. Então, a gente tem aí mais ou menos 60 anos de yoga no Brasil. É algo bem novo, imagina, comparado a um conhecimento de 5.000 anos. Então, você entende geralmente os benefícios do yoga, você às vezes conhece ou vê pessoas que estão praticando, e aí você decide, ok, quero experimentar isso aí, quero sentir essa calma, essa tranquilidade e desenvolver força, flexibilidade no meu corpo, dormir melhor, ficar mais focada e me libertar da ansiedade. Mas por onde eu começo? Geralmente, o que eu vejo, né, o caminho mais comum? Vocês vão para o YouTube e começam a pesquisar o que é yoga, os benefícios, como começar a praticar o yoga, ou vocês vão direto para uma aula prática de yoga. E aí abre uma série de vídeos, uma série de textos, e aí você fica completamente perdida. Tem o vídeo da Babi, tem esse vídeo aqui, tem esse aqui. Meu Deus, Kundalini Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga. Eu nem sabia que tinha esse tanto de yoga. Além de eu tentar adivinhar como começar a praticar, eu ainda tenho que entender qual que eu vou praticar, né? Porque tem um monte de yoga espalhado aí. Então, primeiro, para a gente começar a alinhar, e fica tranquila, que eu tô aqui nessa live justamente para esclarecer e te dar todo esse caminho de forma objetiva. Eu vou te ensinar o que eu ensino, né? O que eu ensino para as minhas alunas. O estilo de yoga que eu ensino chama Hatha Vinyasa Yoga. Por que eu escolhi esse estilo de yoga? E aí, quando eu comecei a praticar, para me tornar professora, foi importante eu conhecer diferentes estilos, porque para mim é um dos estilos de yoga mais completo, é o estilo de yoga para mim mais completo e mais acessível, porque ele permite uma adaptação para iniciantes. Por exemplo, você tem Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é uma prática de yoga que exige uma força física, uma força corporal muito grande e existem séries de posturas estabelecidas. Então não tem como uma professora ficar mudando, adaptando ou você sempre vai fazer uma mesma sequência de posturas. Eu nunca fui muito de rotina, de sufixo, de sempre ter que fazer todo dia as mesmas posturas. Eu gosto muito de ouvir o meu corpo e é isso que eu ensino para as minhas alunas e dar aquilo que ele está pedindo naquele momento. Então, tem dia que eu vou querer uma prática mais forte? Tem. Agora, tem dias, principalmente um dominguinho, né? Que eu vou querer algo leve, reconfortante e restaurador. E o Ashtanga não permite isso. Mas o Hatha, que é o yoga clássico, ele te dá uma série de posturas onde a professora, como eu posso escolher aquelas posturas e eu vou montar numa sequência lógica para que você, que é iniciante, possa começar. E aí eu vou te dando todas as variações possíveis para que você vá evoluindo aos pouquinhos. E o que é o Vinyasa? O Vinyasa é a conexão do movimento do corpo com a respiração. Isso torna a sua prática
mais leve e mais fluida, e faz com que você desenvolva não só o seu corpo, mas a expansão da sua respiração também. Então, eu já te dou uma dica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as experiências da primeira aula, para quebrar aqui algumas expectativas suas, que eu preciso quebrar, que vai te ajudar no momento que você for fazer a prática. A maioria das pessoas hoje em dia estão com a respiração curta. Então, raramente uma pessoa vai fazer uma primeira aula e fala assim: nossa, respirei de uma forma maravilhosa, super tranquila, fui junto com a professora. Então, a prática vai te ajudar a ir desenvolvendo a sua respiração. E aí a gente já começa a trazer um ponto muito importante. Não existe nenhum tipo de pré-requisito que você precisa preencher para começar a praticar o yoga. Esse é o primeiro ponto que eu vejo que muita gente estagna e se bloqueia. Por quê? Às vezes você fica olhando as fotos do Instagram, aquelas poses maravilhosas, aberturas, e aí você cria uma imagem de que para que você consiga praticar yoga, você precisa ser flexível. Mas eu tô aqui para desconstruir essa imagem sua, para na verdade te explicar o quê? Que foi o yoga que fez aquela pessoa chegar lá. Então ninguém começa desse jeito. Todo mundo vai começar de um ponto de partida e que geralmente está sedentária, dura e sem flexibilidade. E esse é o seu ponto de partida. E é o yoga, a sua prática, que vai desenvolver e te tirar do sedentarismo, fazendo você praticar uma atividade física, desenvolver a sua flexibilidade e a força no seu corpo e a prolongar a sua respiração aos pouquinhos. Então, todas essas barreiras ou pré-requisitos que você às vezes acredita que você precisa para começar, na verdade são motivos pelos quais você tem que começar, porque você vai se desenvolver durante o processo. É a prática que vai desenvolver tudo isso em você. Lembra que eu falei lá no início que a prática do yoga é um processo? Então você não precisa ser flexível, você não precisa ter um peso ideal para praticar yoga. Também falaremos disso sexta-feira. Mas é justamente a prática que vai te ajudar no controle de peso, vai te ajudar no processo de emagrecimento, vai te ajudar a conquistar flexibilidade. Então, você só precisa, basicamente, eu falo de ter corpo e respirar. E querer. E isso eu tenho certeza que você tem. Porque corpo, todo mundo que está vivo tem. Respirar, todo mundo que está vivo tem. E se você está aqui comigo, você quer. E aí, às vezes, é o querer que a gente precisa acreditar mais e desenvolver mais, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Uma coisa que é muito importante, que vocês precisam também entender. Praticar yoga em casa não se trata de fazer posturas de yoga aleatórias. Como assim, Babi? Vi a Babi postando um post lá falando que a postura da árvore ajuda a diminuir a ansiedade, desenvolve equilíbrio, desenvolve foco e concentração. Maravilha! O que eu vou fazer? Vou colocar aquela imagem da postura ou vídeo da Babi e vou tentar imitar a Babi com o corpo completamente frio, com a mente completamente despreparada. Vou começar a imitar aquela postura que a Babi está fazendo ali, porque ela falou que tem aqueles benefícios. Praticar yoga não é isso, ok? Você dificilmente vai conseguir desenvolver esses benefícios físicos e mentais se você simplesmente, do nada, fizer uma postura ou posturas soltas. Yoga tem vários pilares, mas para você começar, você pode começar com a prática, a gente vai falar um pouquinho disso, depois que você entender o que é yoga, pelo menos, que é fundamental, mas uma prática completa.
Existe toda uma sequência lógica dentro de uma aula. Então, é preciso que você passe por um caminho que nós, professoras, montamos para que você atinja o objetivo daquela aula. Seja desenvolver flexibilidade, seja diminuir a ansiedade, seja aliviar dores de cabeça, relaxar o corpo, dormir melhor. Então, você começa, primeiro trazendo a sua presença, depois a gente vai abrindo o corpo, preparando as articulações, e aí a gente vai desenvolvendo posturas onde, inclusive, existe o momento certo da postura de equilíbrio, existe o momento certo da postura de alongamento, e no final a gente vai caminhando para um relaxamento e depois para meditação. Por isso, inclusive, que a meditação é muito mais fácil depois de feita após a sua prática de yoga, uma aula completa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu acordei agora, vou fazer a postura da pinça, que a Babi falou que é boa para diminuir a ansiedade. E aí eu vou e faço. Dificilmente eu não vou estar sentindo de fato, eu vou estar com o meu corpo frio. Isso aqui é um alongamento, você concorda comigo? Tô alongando, tô na academia alongando. Então, se você começa a fazer posturas soltas, isso desconecta completamente do sentido do yoga. Porque o yoga é uma filosofia de vida, por isso que eu trago tanto conteúdo para vocês. Vocês vão ver no meu canal do YouTube, não tem só aulas práticas. Porque é imprescindível que você entenda o que de fato você vai começar a praticar para que tenha todo sentido. Porque você precisa fazer uma mudança de pensamentos, de comportamento. Isso é yoga. É esse processo de transformação e não simplesmente movimentar o corpo. Senão você estaria resumindo o yoga a uma mera ginástica. E é muito triste isso. Não faça isso nunca, por favor. Para que você de fato consiga conquistar o equilíbrio da sua vida, pensa, se você está extremamente estressada, cansada, ansiosa, com o corpo todo travado de tensão, você precisa reverter um padrão de comportamento que está mais enraizado, que é mais profundo. Então, você precisa atuar em diferentes pilares, não só no corpo físico, com as posturas, mas através da sensibilidade do que entra na sua mente, através de valores que você vai modificando, através de um processo de autoconhecimento. E aí, muitas pessoas têm medo de começar a praticar yoga. Então, você fala assim, eu quero, mas eu tô travada, eu tenho medo. E eu tô aqui para desmistificar esses seus medos. Primeiro, tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de tentar e não conseguir. E aí eu falo para você, se você pensa assim, sente assim, você nem tentou, como que você já está pensando que você não vai conseguir? Esse medo de tentar e não conseguir, de certa forma, reflete um medo de você se olhar. Então, às vezes você vem de um caminho trilhando na sua vida, onde você está há tanto tempo sem se enxergar, sem cuidar de você, que é muito mais desse medo de você parar e se olhar do que isso que você coloca como medo de praticar yoga. Você já parou para pensar nisso? Por quê? O que é começar a praticar yoga? É você começar a observar o seu corpo, a observar a sua mente e a movimentar o seu corpo junto com a respiração. Como que isso pode ser algo perigoso? Como você pode ter medo disso? Agora, provavelmente no seu subconsciente é justamente esse medo de se olhar, porque o yoga é um processo de autoconhecimento. É muito difícil quando você de fato começa a praticar o yoga que você não se observe, não se enxergue e não comece a refletir sobre uma série de coisas na sua vida. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui nos passos, mas você precisa primeiro se questionar esse medo e pensar, eu preciso me conhecer
para que eu possa me sentir completa, não dá mais para fugir. Eu cheguei até hoje onde eu estou porque eu estou olhando para fora. E as respostas para tudo que você está buscando estão dentro. E se dê essa chance de tentar. Porque é muito mais válido você opinar sobre algo por ter tido aquela experiência do que você ficar vivendo sempre numa hipótese. Quando eu estabeleci isso na minha vida, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Eu prefiro ir lá fazer, e se por acaso eu falar assim, não era bem isso não, do que me arrepender de não ter tentado e deixado uma oportunidade passar, do que ficar sempre naquele sentimento. E se? E como será? E como vai ser? Enquanto você não tentar, enquanto você não começar e não fizer uma aula, não começar a trilhar o seu caminho dentro do yoga, você vai ficar sempre no e se. E às vezes você está tentando várias soluções na sua vida que você está vendo que não está resolvendo. E aí você fica naquela dúvida. Será que é o yoga? Eu vejo tanta gente, a Babi mostra tanta aluna, tendo tantos resultados tão rápidos, pessoas que nunca tinham praticado como eu. E se for o yoga? E a solução está ali. E eu estou aqui. Você pode estar a uma decisão de conquistar tudo que você está querendo na sua vida, de transformar completamente a sua vida. Você já parou para pensar nisso? E eu gosto muito de trazer uma frase que uma aluna minha trouxe na nossa comunidade de alunas. Ela postou lá pra gente algo para você refletir que era assim: as pessoas deveriam ter mais medo de estar onde está do que ter medo de mudar. Então, todo esse medo que você tem de tentar, deveria estar direcionando ao medo de ficar onde você está e não de tentar. E não é a mudança que dói. Sabe o que é mais difícil que dói? É a sua resistência. Porque se você se abre para mudar, você vai lá e faz. E aí você tem aquela experiência que de alguma forma vai te mudar. E é assim que você evolui na sua vida. Agora, enquanto você ficar resistindo à mudança, aquilo vai te incomodar igual uma pelinha, né? Que fica lá incomodando, uma pedrinha no sapato. Então, não é o ato de mudar que dói, mas é a sua resistência. Então, se dê essa oportunidade de se olhar e de tentar e tire as suas conclusões com base em um fato e não com base em hipóteses da sua mente. Aí como deveria ser? E como? Não, mas de fato foi assim, é assim, ok, tá visto, agora eu sei, né? Olha que delícia isso, né? É a certeza, é você tirar o medo e trazer a certeza. O medo está com a insegurança. Traz a segurança, mostrando para você que você consegue, né? E outro ponto, muita gente fala, eu tenho medo de me machucar, né? E aí eu vou te falar uma coisa. Tem alguém te forçando? Então, você tá lá, né? Vamos supor. Tô aqui. Tem alguém te empurrando aqui? Puxando o seu braço? Puxando qualquer parte do seu corpo? Não tem ninguém. Então, como você vai machucar se você faz a aula certa, que é o que eu vou trazer para vocês aqui, e se você vai no seu limite? Se para mim aqui é onde eu sei que é o meu limite, eu vou ficar aqui. Só você sabe o seu limite. Você é a pessoa que mais se conhece, que melhor se conhece. Agora, se você fizer posturas aleatórias, se você falar assim, vou começar a praticar yoga, for plantar bananeira aqui, você não está praticando yoga, lembra disso. E aí você não pode falar que é o yoga, né? E aí não faz sentido você ter medo de se machucar, porque isso não é yoga. Se você de fato
segue uma professora que tem formação, que transmite essa segurança em você, que tem um foco em pessoas que estão começando, né? Que tem todo um cuidado para te dar esse amparato, para te explicar o que você está fazendo, para falar com você, vai devagar. Isso é super importante, tá? Uma coisa muito importante para vocês. Qualquer aula prática que você for fazer de uma professora, você precisa confiar naquela professora e, de certa forma, pesquisar e saber se você pode confiar. Por quê? Principalmente se é uma professora que tem o costume de dar aulas de yoga online para você praticar em casa. Porque a forma como eu te direciono, te oriento e te comando é que vai garantir essa segurança. Então é essencial qual professor está te dando a aula de yoga em casa. Isso também vai determinar a sua segurança. Sabe por quê? Olha só, você está na sua casa aí sozinha, tá? E aí vamos supor que a gente vai fazer uma torção, tá? Eu treinei muito, gente, estudei muito, eu já gravei, sei lá, mais 300 aulas. Então, isso tornou-se natural para mim porque eu desenvolvi uma prática de yoga em casa. E eu senti essa dificuldade quando eu comecei. Então, é algo que eu tenho muito cuidado quando eu faço uma aula para vocês, quando eu dou uma aula para as minhas alunas. Por quê? Vamos supor que a gente fazendo uma aula, eu vou te falar uma torção, tá? Se eu faço um comando para você assim, vira sua cabeça para trás. Se eu faço um comando rápido, sem te direcionar na sua respiração, sem te dar as orientações para que você prepare o seu corpo para fazer a postura, sim, pode ser que você faça da forma incorreta e sinta alguma coisa. Agora, olha como eu ensino para vocês. Quem já fez uma aula minha já observou isso bastante. Eu vou falar sempre para você. Estica sua perna, aponta o seu pé esquerdo para cima, até esquerdo e direito. É essencial. Porque pensa, se você está fazendo como na frente de uma professora, você está vendo ela, às vezes não é refletido igual é na imagem do vídeo, né? Então, eu tenho que deixar super claro sempre se é esquerda, se é direita, né? Porque às vezes para você está ao contrário. Então, eu vou falar, sua perna esquerda, aponta o pé. Eu não sei quem já fez aulas de professora, mas eu já tive umas experiências que eu falava assim, meu Deus, o que é para fazer que essa mulher está falando que eu não estou entendendo nada? Então, existe uma construção para garantir a sua segurança, para que você pratique em casa com segurança e não precisa ter medo de se machucar, não tem risco. E vou te falar, você vai ter uma prática muito mais segura do que se tivesse um professor do lado com uma turma cheia de pessoas, porque ele não consegue ficar olhando um aluno por vez. Mas se você ouve, presta atenção e você movimenta o seu corpo com base naquelas instruções detalhadas, você vai garantir a sua segurança. Então vamos supor, eu falo, estica a perna esquerda, aponta o pé esquerdo, abraça, flexiona a perna direita, coloca o pé direito no tapete, abraça sua perna direita com o seu braço esquerdo e estica e alonga a sua coluna lá em cima, inspirando, então inspira, estica o seu braço direito lá em cima e vai aos pouquinhos. Quem já viu minha aula, eu falo muito aos pouquinhos. Aos pouquinhos, girando o seu tronco para trás, girando a sua cabeça devagar, levando o seu olhar lá para trás, apoia a sua mão direita lá atrás e permanece, ficando aonde é confortável para você. Se está muito forte, volta um pouquinho. Pode fazer o seu olhar também direcionado para frente. E tão importante quando dar os comandos para você entrar na postura, o meu papel para que você execute com segurança é te dar os comandos para sair da postura. Então eu vou falar. Aos pouquinhos, vai voltando a sua cabeça para frente, solta o seu braço direito e vá voltando com o seu tronco para frente e estica sua perna direita.
Me conta, como que você vai machucar fazendo assim? Você movimentando o seu próprio corpo, observando de forma detalhada cada passo. É quase que você tivesse medo de andar. E aí pensa num bebê que está aprendendo a andar. Ele vai lá sozinho, né? Se estabelando, andando. Agora, olha a diferença se eu tô falando com você o seguinte. Levanta o seu pé direito. Coloca o seu pé direito na frente do esquerdo. Agora, levanta o seu pé esquerdo. Coloca o seu pé esquerdo na frente do esquerdo. E assim você vai. Então, como que você se machuca assim? Então, esse medo de se machucar, ele está muito mais embasado na sua insegurança por não ter ainda seguido um caminho com um professor que te passe segurança e que você entenda que você vai no seu limite, que não tem ninguém ali te empurrando, te forçando, e você é a pessoa que melhor se conhece. Agora, para que você tenha tudo isso, é importante que você tenha tudo isso que eu estou te falando aqui. Assim como eu passo para as minhas alunas princípios básicos que elas precisam observar para quando for executar as posturas, tá? E aí, às vezes, você pensa assim, não, postura de yoga é muito difícil. Isso aí não é para mim, não. Começar a praticar yoga, mas eu não consigo ficar de cabeça para baixo. Como que eu vou conseguir praticar yoga? Lembra lá no início que eu falei que yoga é um processo. Ficar de cabeça para baixo, primeiro, quem faz isso é quem tem pelo menos 1 ano de prática. Provavelmente não é seu caso, então não precisa se preocupar com isso agora. Segundo, é quem tem uma prática regular, já dominou várias posturas anteriores e está avançando, né? Isso é maravilhoso do yoga. Você sempre vai ter um passo a mais para você se desafiar e ir avançando. Só que se você está começando, não adianta você ficar olhando lá para frente sem ter percorrido todo esse caminho. É mais ou menos o seguinte, às vezes você olha uma pessoa de sucesso, tá ganhando bem, tá bem, né, financeiramente, e aí você fala assim, nossa, que fácil, né? Para ela é fácil, ela já tem não sei quantos. Ou pensa seguidores, vamos supor, às vezes, olha um canal lá de 500 mil inscritos no YouTube. Aí você fala assim, nossa, já tem 500, né? Fácil. Quanto tempo que essa pessoa tem um canal? Pelo menos 3, 4 anos, no mínimo, todos os dias. Prática do yoga é a mesma coisa. Eu faço um combinado com as minhas alunas do Método Yoga em Prática. Eu falo para todas elas que eu vou falar aqui com você. A próxima vez que você fizer ver alguém fazendo uma postura difícil, uma imagem, uma foto, você vai tentar descobrir há quanto tempo essa pessoa pratica yoga. Então, por que eu não posto muito essas posturas difíceis no meu feed? Porque não é o meu foco. Eu quero mostrar para você que o yoga é acessível. Eu quero mostrar para você posturas que são para você nesse momento. Agora, tem vários feeds, várias fotos, né? Maravilhosas. Vai ver quanto tempo? 3, 5, 10 anos. Eu fiz um post no feed ontem, vai lá, né? Acima do peso, sem flexibilidade, yoga. Vai ver, tem uma lá de quanto tempo que a moça chegou na abertura da perna dela, né? 5 anos. Então, para de olhar lá na frente e foque em você aqui. Entende que é igual, por exemplo, aprender inglês. Você não entra numa aula, primeiro dia de aula, e aí você já sai falando inglês, né? Ou qualquer idioma, até o português. Quanto tempo que a gente demorou para falar, para escrever, né? Você entra na escola, você primeiro aprende o A, B, C, D, 1, 2, 3. Depois você aprende o B com A, forma BA. Depois você aprende que o B-A-R, B-A-R-A, Bárbara, meu nome. É assim com tudo na vida. Então, você não começa a praticar yoga hoje e amanhã, uhul!
aprende a apreciar o processo e para de olhar lá na frente e busca como referência pessoas que estão exatamente no mesmo processo que você. Por isso, quem não assistiu à live, 2 ferramentas poderosas de vencer a procrastinação, a comunidade que eu falei lá é essencial, porque você estando numa comunidade, nós teremos a comunidade de todas as participantes da imersão 2021 Yoga para Ansiedade. Você está com várias pessoas que estão começando, então elas têm as mesmas dificuldades que você, elas estão no mesmo processo que você, na mesma conquista. Aí sim você pode acompanhar aquela caminhada e falar assim, olha, está próxima da minha. Vou usar como referência para me incentivar. E não é nem, eu também postei falando para vocês, não é se comparar. Porque cada pessoa é única, cada corpo é único. Eu falo com vocês na aula também, não olha para o meu corpo e tenta fazer igualzinho, porque o meu corpo é único. O seu é de outro jeito completamente diferente. Olha para você, ouvindo os comandos, eu sou uma referência, mas veja até onde você chega. E cada pessoa vai ter mais facilidade em alguma coisa, ou vai precisar desenvolver outra coisa. Eu falo que nós somos assimétricos, né? Um lado do seu corpo é totalmente diferente do outro. E eu falo que um lado é bom e outro é melhor ainda. Não existe um lado ruim e um lado bom. Os dois são maravilhosos. Principalmente se você está aí saudável, tem o seu corpo para movimentar. Agradece por isso. E é extremamente importante, vamos falar aqui agora, que você zere e acabe com as suas expectativas de uma primeira aula, de uma primeira prática. Quando você fala assim, vou praticar yoga, você começa a ser bombardeada de várias informações e começa a criar uma ideia na sua mente. E aí cada pessoa cria uma coisa. Do tipo, às vezes, nossa, imagina ela, né, dar play no vídeo, maravilhosa, como se fosse uma dança, se guiando junto com a professora, no exato timing, no exato momento. E aí senta no final e todo mundo está em silêncio, não tem ninguém dando um pio na sua casa e você fecha os olhos e mergulha dentro de uma meditação maravilhosa. Vocês já viram várias imagens, né? Expectativa versus realidade. Para de projetar uma coisa perfeita, ideal, que não existe. Sua primeira aula vai ser desengonçada? Provavelmente vai. Você vai se sentir toda dura? Provavelmente vai. Você vai ficar com dor, igual malhei o corpo? Provavelmente vai. Você começou a acordar o seu corpo. E isso é uma primeira aula que a maioria das pessoas tem, que é o mais normal. E isso é fundamental porque faz parte do seu processo de se reconhecer. É quase que um tapa na cara para você mesma. É falar assim, nossa, eu já podia ter começado isso há tanto tempo. Como que eu deixei chegar nesse nível? Como que eu deixei ficar tanto tempo sem cuidar da saúde do meu corpo, da minha mente, sem olhar para as minhas emoções? Então, a primeira aula eu falo que é um diagnóstico, assim, para que você entenda como você está. E aí você vai escolher pontos para você ir desenvolvendo aos pouquinhos. Às vezes, você nunca fez uma postura da árvore de equilíbrio. Você vai fazer e vai cair. E o que eu falo com você na aula? Caiu? Levanta. Vamos de novo. E o que você precisa entender? A sua segunda aula vai ser melhor que a primeira, porque você já sabe toda aquela expectativa, você já sabe mais ou menos como que é. A terceira vai ser melhor que a segunda. A quarta vai ser melhor que a terceira. E aí você vai seguindo. Só que você não pode começar uma primeira aula projetando lá na frente a criação de um hábito. Você tem que focar em dar o primeiro passo e se parabenizar. Uhul! Fiz a minha primeira aula de yoga, saí do 0, fui para o 1. Maravilha, parabéns para mim.
No dia seguinte, você tem a oportunidade de fazer a segunda. E aí você começa a trilhar o seu caminho. Mas você precisa acabar com esse primeiro bloqueio e com as expectativas que você foi criando. E é um processo super natural. O primeiro ciclo dentro do método Yoga em Prática, a gente tem ciclos de 30 dias. O primeiro ciclo chama ciclo de reconhecimento. E tem um vídeo eu falando com as minhas alunas como que vai ser. Por mais que eu fale, algumas ainda, né, falam, ai, não imagina que era assim. Que é o quê? Você vai ficar perdida. É Babi falando, é o vídeo, é perna, é braço, levanta, respiração, meu Deus. Vai ficar. É um ciclo de reconhecimento. Você está reconhecendo o seu corpo e conhecendo as aulas. No segundo ciclo, é o ciclo de reafirmação, onde elas repetem as aulas. Aí é completamente diferente. Aí elas passam a enxergar a evolução delas e a falar, Babi, você tinha razão. As minhas alunas que já estão no ciclo 3, elas nem olham mais para o vídeo. Eu falo com ela, corredor, traz o seu pé para frente, pé direito na frente, pé esquerdo atrás. Ela já vai ouvindo e já vai fazendo, sem nem precisar enxergar. E isso faz parte da evolução, só que ela só chegou lá porque ela fez uma primeira aula onde eu falava, né, a cena da primeira aula. Vamos replicar aqui para você entender que você não está sozinho. Babi, no notebook, no seu celular ou no tablet. Aí você fala, perna esquerda, direita, inspira. Ai, meu Deus, Babi já tá com o braço lá na frente, tá? Volta, cachorro. O que é cachorro? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, cachorro. Levanta. Ah, tá, entendi. Levanta. E agora? Peraí, deixa eu dar pausa. Deixa eu ver. Ah, tá, entendi. Deixa eu voltar. Gente, tá tudo bem, porque isso faz parte do processo de aprendizado. Volto mais uma vez a lembrar você de tudo que você aprendeu de novo na sua vida. Quem aprendeu a andar de bicicleta? Você saiu o primeiro dia, montou na bicicleta e foi andando? Se fez isso, parabéns! Poucas pessoas são assim. Mas você coloca o primeiro pé, você sente o equilíbrio da bicicleta, você não consegue no primeiro dia já sair andando. Às vezes você começa com rodinha, depois você vai tirando a rodinha e assim você vai. Então, você tem que lembrar que tudo é um processo de evolução. Não deixa com que essas dificuldades, desafios te façam desistir. Por quê? Porque esses têm que ser os seus impulsores. Se você desistir, você só vai ter uma certeza. Você vai continuar exatamente estagnada no mesmo lugar que você está hoje. Procrastinando cuidar da saúde do seu corpo, da sua mente, e você vai ficar com aquele capetinho lá dentro da sua cabeça. Nossa, mas eu precisava do yoga. Nossa. Aí fica estressada, briga com alguém, tem uma crise de ansiedade. Não, mas e se eu tivesse praticando yoga, hein? Como que teria sido? Então, usa todas essas dificuldades para trazer para você o seguinte: eu vou melhorar, eu sei que eu vou, só que para isso eu preciso praticar um pouquinho a cada dia. E vá dando esses passos aos poucos. E, vamos ver. Vou te falar uma coisa. Entenda uma coisa, a gente já vai para os 7 passos, que agora que eu vi. Quase uma hora já de live. Mas tudo isso que eu falei é essencial. Não adianta eu chegar e começar essa live aqui. Os 7 passos são esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer, porque não fez sentido para você. Você precisa abrir a sua mente. E falando em abrir a sua mente, eu vou te falar uma outra frase que você pode escrever no seu caderninho, no post-it, no seu celular, colar aí, ó, no vidro que você olha todo dia do espelho do banheiro. O seu corpo alcança o que a sua mente acredita. Então, enquanto você ficar repetindo para você, eu não consigo fazer isso, sabe que dia que você vai conseguir? Nunca! Você mesma, sua mente está mandando um recado para o seu corpo falando assim, não faça.
de forma inconsciente. Então, às vezes, eu tenho comentários que eu vejo em posts que dá vontade de eu ligar para a pessoa e falar assim, minha filha, muda isso. Às vezes vê eu fazendo a postura, Malassa, e fala assim, ela se zomba dela mesma. Olha o nível dessa mente. Eu falo, gente, essa pessoa que mais precisa do yoga. Ela fala assim, nossa, se eu fizer essa postura, eu não levanto mais. Nossa, se eu fizer essa postura, eu caio de bunda no chão. Ela tá zombando dela mesma, ao invés de você olhar e falar assim, como que faz isso? Será que tem um jeito mais fácil? Será que eu consigo? Deixa eu tentar aqui. Nossa, não tô conseguindo subir. Bem, preciso melhorar. Vou ter que treinar mais, né? Não tô conseguindo nem agachar. Olha o nível que eu tô, preciso melhorar. Preciso continuar e fazer isso. Então, você coloca na sua cabeça para você acreditar que vai dar errado, que você não consegue. Para de fazer isso com você, muda a sua cabeça e começa quase que assim, no início você não vai acreditar, mas você precisa começar, toda vez que falar assim, eu não consigo, você fala assim, não, eu consigo. Eu não consigo? Eu consigo. Você tem que ficar rebatendo esses pensamentos até que você consiga mudar esse padrão de pensamentos negativos que você criou, transmutando, né? Transformando, mudando eles. Para de zombar de você mesmo, você está colocando os seus obstáculos. E de fato, você só vai conseguir o dia que você acreditar que você pode. Tem a famosa postura do corvo, que eu ensino para as minhas alunas dentro do método Yoga em Prática. E eu falo com muitas delas, elas falam assim, Babi, não estou conseguindo. Eu falo com ela, você só vai conseguir o dia que a sua mente acreditar. O seu corpo vai se preparando ao longo das práticas, fisicamente, fortalecendo braços, abertura de quadril. Mas enquanto você não, a hora que você vai fazer uma postura, a forma como você está pensando é fundamental para aquela postura sair ou não, principalmente uma postura mais desafiadora. Então, o corpo trabalha medo, insegurança. Então, enquanto você não rebater isso e trazer um outro sentimento, falar eu consigo, eu vou arriscar, você não vai conseguir. Eu faço invertida de cabeça para baixo já há um bom tempo. Tem dias que eu não consigo. Gente, eu caio, não consigo, não sobe. Sabe por quê? Porque eu entro na postura, se eu entrar pensando assim, não vou conseguir. Eu não consigo. Agora, se eu entro na postura assim, eu vou conseguir, puf, sai e você fala assim, nossa, foi tão fácil. Não foi tão fácil. Todo o processo que você fez para chegar até ali foi essencial. Só que quando vocês conquistam, vocês esquecem, né? Tudo bem que vocês estão começando agora, mas não se esqueça disso, né? Tudo que você faz é uma conquista. Por quê? Você está colocando tijolinhos na sua casa, está fazendo a base que vai permitir você subir sua casa, o seu castelo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 7 passos simples para você começar a praticar yoga. E aí a gente vai começar depois desses 7 passos juntas, tá? Não vou fazer aula prática completa não, mas eu vou te ajudar a dar um primeiro passo. Então vamos lá, primeiro passo, se permitir. Então, a gente falou bastante disso, né? Que é você acreditar em você, é você acreditar que você consegue, né? E a vantagem de você estar na sua casa é que você está no seu ambiente, no seu conforto. Não tem ninguém te olhando, é você com você mesma. Então se permita tentar, se permita, né, se conhecer e se dar essa oportunidade de experimentar algo novo. Segundo passo, definir o seu propósito. O que é isso? É você, de fato, entender o que você está buscando com o yoga, porque é isso que vai te motivar. O que você quer com a prática? E aí, se vocês quiserem, a gente pode até começar a fazer um exercício aqui agora,
escreve aí nos comentários, que eu vou até ler depois, qual que é o seu propósito? Pode ser algo que você tem em mente agora, né? Por que você está aqui? Então, às vezes é porque você quer se sentir mais calma e mais tranquila, você está muito ansiosa, isso está prejudicando a sua saúde, você quer ter um relacionamento melhor com seus filhos, com seu marido, você quer se conhecer, né? Então, o que você quer? E quanto mais específica você for no seu propósito, é melhor. Então, já escreve aí agora nos comentários, reflete sobre isso, qual o seu propósito. Tanto que, toda vez, antes da gente começar a fazer a nossa prática, o que eu peço para vocês? Unir as palmas das mãos em frente ao peito, fechar os olhos e pensar no seu propósito para a sua prática. Para você entender por que você está ali, qual o sentido de você estar ali, porque é isso que vai te conduzir ao longo de toda a sua prática. Quando você for fazer um corredor e você não conseguir colocar o pé lá na frente e achar que está difícil, o que você precisa lembrar? Por que você está ali? Qual o seu propósito de estar ali? E é aquilo que vai te motivar, te incentivar a seguir e acreditar em você. O terceiro passo, aprender o que é o yoga. E aí, quem está chegando por aqui hoje, às vezes não viu ainda, mas eu falo para vocês o quanto é importante aprender a teoria antes de ir para a prática. Não significa, eu vou ter que ler um livro inteiro, vou ter que fazer um curso inteiro, vou ter que assistir todas as lives do canal da Babi antes de eu poder fazer minha primeira prática do yoga. Não é isso, tá? Mas você precisa, por exemplo, assistir essa live aqui hoje. Então, uma live que você assiste, um vídeo que você assiste, tem vários no canal, entra lá, Lives com a Babi, escolhe uma, para que você entenda o que de fato é o yoga, porque quando você for fazer a aula prática, é essencial que você entenda o que e para que você está fazendo, porque a aula prática a gente já está no como, né? Eu vou te dar direcionamentos de como respirar, como movimentar o seu corpo, como você deve, né, reagir, pensar, sentir. Só que é essencial que você entenda por que você está ali. O que o yoga está significando para você? O que é yoga? Para que você traga a sua intenção e aquilo se torne algo que tenha um propósito maior e um significado. Não simplesmente uma prática física. Para que você, de fato, consiga despertar sentimentos e emoções e consiga se olhar e iniciar um processo de autoconhecimento. E fazer, por exemplo, uma prática segura. Por exemplo, hoje eu falei aqui com você várias coisas que vão te ajudar a fazer a sua primeira aula, se você ainda não fez. Como ouvir, né, as orientações que eu falo em detalhes, respeitar os limites do seu corpo, não esperar uma perfeição numa primeira aula, entender que aquela primeira aula vai ser uma aula diferente, né, que às vezes você vai se sentir um pouco perdida. Então, tudo isso que você escutou é essencial para te ajudar na sua aula prática, tá? Depois, então você pode assistir um vídeo, tá? Escolhe um vídeo. Se você chegou até aqui e assistiu essa aula toda, essa live toda, então pronto, você já fez esse passo também para ir para sua aula prática, tá? Quarto passo, não esperar o momento certo. Fica todo mundo naquela ilusão, né? O dia que o meu marido não estiver em casa, o dia que a criança não estiver chorando, o dia que o cachorro não estiver latindo, o dia que o vizinho não estiver cortando a grama. Ou então, e aí a gente vai falar, eu vou falar assim, marca a data e o horário que você vai fazer a sua primeira aula. Então, você vai marcar aqui agora. Você vai falar assim, vou fazer minha aula hoje, 9 horas da noite, depois da live de mentoria da Babi. Ou vou fazer aula prática assim que acabar essa live aqui. Ou vou fazer amanhã, 7 horas da manhã. Você está escolhendo, ninguém está impondo nada, mas marca. Porque enquanto você não marcar, você vai ficar nessa, deixando para amanhã o que você sabe que você tem que começar. E de repente passou um dia, passou 2, passou 3, passou a semana inteira, passou um mês, passou 2, 3 meses, passou metade do ano, acabou o ano. E você esperando o momento certo. Não existe momento certo. E
Quando você marcar data e horário, você vai fazer independente de qualquer circunstância. Se comprometa, né? Anota na sua agenda. Eu vou ler aí os propósitos de vocês. Se você quiser, coloca agora nos comentários também a data e o horário que você vai fazer a sua primeira aula de yoga. Ou se você começou e parou e está há muito tempo sem seguir, anota aí quando você vai retomar. Hoje, então, são 9 horas, então, 9h30, dia 18 de janeiro, anota aí, coloca nos comentários, você vai estar se comprometendo com você. E aí, se você sentar no seu tapetinho para fazer a aula e o cachorro começar a latir, vai fazer assim mesmo, acolhendo o que vem, porque você não vai controlar o mundo nunca. A ansiedade vem dessa ilusão de você querer controlar o mundo. E a partir do momento que você começa a treinar, inclusive esse acolhimento na sua prática, para fazer a prática independente do que esteja acontecendo, você começa a treinar isso para a sua vida. E cada dia sua prática é única, então todo dia você tem uma nova oportunidade. Tem dia que eu faço a minha prática, o zoinho não para de latir, meu cachorrinho que ainda não me conhece. Tem dia que eu faço a minha prática, eu não tenho um pio dele, só os passarinhos. Tem dia que eu vou fazer minha prática e o vizinho está cortando grama. Então, cada dia minha prática é única. E essa beleza, é lindo isso. Significa que não existe rotina todos os dias, você tem sensações em um ambiente diferente. Né? Todo dia você acorda de um jeito. A não ser que acabe a luz. Mas até se acabar a luz, se você tiver bateria no celular, quem sabe, ó, liga, acende já teve aluna minha que fez isso, tá? Acende a luz de velas. A gente tem como baixar as aulas offline, ela tinha aula no celular dela, baixada, acabou a luz, ela acendeu e fez a prática dela à luz de velas. Olha que delícia, que lindo, né? Tem aluna minha e o filho chega para mamar na hora que ela está ali fazendo a prática. Ela acolhe e vai respirando, vai fazendo o que é possível, mas está dedicando aquele momento a si. Eu vou ler, hein? Quem marcou aí. Quinto passo. Escolha uma aula de yoga para iniciantes, ok? Para o seu nível. Todas as minhas aulas do canal são para iniciantes. O meu objetivo é ajudar vocês que estão começando. Então pode escolher qualquer uma. Abre lá a playlist de aulas e escolhe uma. Escolhe com antecedência, ok? Se você deixar para escolher na hora, vão ter uma série de poréns que podem te impedir. Então, às vezes já entra agora, terminando aqui o meu canal do YouTube, quem não sabe qual que é, Babi Rezende com Z, ou pode digitar também Equilíbrio em Prática, que é o mesmo nome do Instagram, você vai encontrar o meu canal, tem uma playlist lá, aulas de até 30 minutos e aulas completas. Pode escolher uma aula, com antecedência você vai fazer aquela aula. Por quê? Se você cai num canal, faz uma aula, que a primeira aula está mandando você fazer um corpo, o corvo, para quem não conhece, vou fazer aqui, né? Minhas alunas adoram. Então, o corvo é esse aqui. Então, a primeira aula tá mandando você fazer isso aqui, ó. Você vai falar, meu Deus! Você vai desligar e vai desistir. Então, é essencial que você pegue uma aula, até nesse cuidado que eu tenho para vocês, de dar as orientações de forma devagar, lenta, num ritmo de cadência que você gere energia no corpo, mas que seja possível de você ir acompanhando. Tem gente que às vezes fala assim comigo, Babi, mas foi rápido demais. Eu não posso ser mais devagar do que eu passo para vocês, porque senão eu não gero calor no seu corpo. E é essencial ao longo da prática você gerar esse calor no seu corpo. Então, de certa forma, esse é meu limite para ir devagarzinho e eu preciso te puxar para vir junto comigo. Então, você vai aos pouquinhos entrando no meu ritmo, para que você entre nesse ritmo e não tenha um ritmo que esteja exatamente onde você está hoje, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, é essencial que você escolha uma aula de yoga para iniciantes, que pode ser, você vai ter dificuldades do mesmo jeito, mas aquela é uma aula preparada para quem está começando, para quem nunca praticou yoga antes, tá? E aí, sexto passo é escolher o local.
Onde na sua casa você vai fazer? Tem dia que eu faço aqui, que é onde eu gravo as lives para vocês, no meu escritório. Tem dia que eu faço no meu quarto, tem dia que eu faço lá embaixo, junto à natureza, né? Vocês veem. Já pensa na sua casa onde você vai fazer. Vai ser no quartinho da criança, vai ser dentro do seu quarto. Por quê? Se na hora que você falar assim, chegou a hora, falei que eu ia praticar hoje, por exemplo, dia 18, 9 horas da noite. Você começa a olhar, seu marido está na sua sala, a criança está no quarto, aí você fica igual uma barata tonta na sua casa, rodando, sem saber para onde vai, e aí isso vira uma desculpa para sua mente falar para você não praticar. Então, já determina, avisa as pessoas da sua casa, se for o caso, ou então avisa na hora, fala assim, olha, eu vou entrar para o quarto, eu preciso de 30 minutinhos. Se não quiser nem falar que vai fazer uma aula de yoga, estiver com vergonha, aos poucos você vai desenvolvendo isso também. Mas fala assim, eu vou assistir um vídeo que é importante, eu vou ler um negócio, eu preciso de 30 minutos, então eu vou fechar a porta do quarto, não me chama. E vai ser no quarto. Então é importante você definir esse local. E aí, por fim, 7º passo, parece um monte de coisa, mas são coisinhas pequenas, tá? E que vão ser essenciais para te ajudar a começar a praticar yoga em casa. É apertar o play seguindo. E aí, vai fazendo o que é possível para você, né? Sem expectativas, sem exigir uma perfeição, é algo novo. Lembra de você começando a andar de bicicleta, começando a aprender a andar, a falar, a dirigir, é a mesma coisa, é uma coisa nova. E vai acolhendo tudo que vem, lembrando que a prática é um processo, né? E aí eu falei com vocês que a gente ia começar a praticar yoga hoje. A live já tem quase 1h20, mas vamos fazer rapidinho. Por quê? Porque é importante que você entenda também que praticar yoga não é igual a fazer uma aula prática do YouTube, ok? E a gente vai ter uma aula específica, uma live específica, acho que é quarta ou quinta, onde eu vou te explicar isso. Então você vai começar agora, olha que maravilha, você entrou nessa live querendo começar a praticar yoga, você vai começar agora. A gente vai fazer um pranayama, que é um exercício respiratório que faz parte, né, dos pilares do yoga, então é praticar yoga, para que você já comece a acalmar a sua mente e a relaxar o seu corpo e restabelecer o equilíbrio do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do seu corpo. Um lado do nosso corpo é o racional, o outro lado é o emocional. E geralmente, quando a gente está se sentindo meio estranha, angustiada, ansiosa, cansada, existe um desequilíbrio nessas duas esferas do nosso corpo. Então, esse pranayama vai te ajudar a restabelecer o seu equilíbrio, a acalmar a sua mente e a diminuir a sua ansiedade. Então, se você estiver enfrentando alguma sensação de ansiedade, você também pode fazer esse pranayama, é um dos que eu mais indico para as minhas alunas, que é o pranayama Nadi Shodhana. Não precisa decorar esse nome. É a respiração das narinas alternadas. Você vai equilibrar as duas respirações do seu corpo. E você pode fazer qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer essa respiração, tá bom? Se você estiver segurando o celular, onde você esteja, tente se sentar agora. Se não der para sentar no chão de pernas cruzadas, pode sentar em uma cadeira. Em pé vai ser mais difícil de você concentrar, mas se quiser pode tentar fazer em pé, tá? Eu recomendo sempre sentada. E o mais importante, manter a coluna ereta. Se for muito difícil manter a coluna ereta, pode encostar um pouquinho na parede ou usar um bloquinho para você se sentar, tá bom? Gira os seus ombros para cima, para trás e para baixo. Une o seu dedão com o seu indicador esquerdo e gira a sua palma da mão esquerda para cima e apoia sobre o seu joelho. Esse é um mudra, não vou entrar aqui, mas ele ajuda na conexão da energia que circula no seu corpo, tá bom? E você vai descer esses 3 dedinhos do meio e deixar livre na mão direita só o seu dedinho menor e o seu dedão. Tá bom? Tem várias variações, mas vamos fazer com essa aqui hoje, tá? Para quem tá começando. Gira os seus ombros para cima, para trás e para baixo.
Presta atenção que eu vou fazer uma vez e depois você repete comigo, tá bom? Você vai apoiar o seu braço direito no seu peito para não ficar levantado e você sentir dor, desconforto do braço pesando. Você vai tampar a sua narina direita com o seu dedão. Vai inspirar o ar pela narina esquerda, prestando atenção nesse ar que entra. É bem sutil, então isso faz você trazer sua atenção ao momento presente. Vai tampar a narina esquerda e soltar a narina direita. E vai exalar pela narina direita. Depois você inspira pela direita, tampa a direita, solta a esquerda e exala pela esquerda. E aí você continua, a gente vai fazer 6 ciclos. Inspira pela esquerda, tampa, exala pela direita. Inspira pela direita, tampa, exala pela esquerda, tá bom? Você pode fazer de olhos fechados ou de olhos abertos. Então vamos fazer? Vamos começar? Antes de começar, inspira e exala normalmente. Tampa a narina direita, boca fechada, inspira pela esquerda, tampa a esquerda, exala pela direita. Inspira pela direita, tampa a direita, exala pela esquerda. E segue no seu ritmo. Inspira na esquerda, solta pela direita. Inspira pela direita, solta pela esquerda. E pode ir seguindo. E pode ir contando para te ajudar a manter a atenção. Uma última vez, inspira. Pode soltar suas narinas, apoie a mão direita sobre o seu joelho direito com as palmas das mãos viradas para cima, no mesmo mudra da mão esquerda. Une indicador com o seu polegar, inspira e exala normalmente. Se você fechou os olhos, pode ir lentamente abrindo os seus olhos. Você pode fazer quantos ciclos você quiser, de 6 a 10, tá? Quanto mais você fizer, mais você vai se sentir confortável, quanto mais você praticar. E pode ser que você se perca no caminho, né? E retome a sua respiração contando 1, 2. A cada vez que você voltar para a mesma narina que você começou, você conta como um ciclo. E vá aos pouquinhos, tenho certeza que vai te ajudar a desenvolver a sua calma e restabelecer o equilíbrio do seu corpo. Conquistando assim e percebendo assim que você tem uma cura que está dentro do seu próprio corpo e na sua mente, que só depende de você saber como usá-la, sem precisar de nenhuma química externa para colocar no seu corpo que gera efeitos colaterais. Parar de olhar para os sintomas e despertar a cura que está dentro do seu próprio corpo e na sua mente. E eu estou aqui justamente para te ajudar com isso. Namastê!